Hello, hello, tribo cadeirantes. Boa noite. Bom, para quem vai ver isso posteriormente, né? Bom dia, boa tarde, independente de quando você vai assistir essa live. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por partilhar conosco esse momento. O que acontece? No dia 30 de agosto, a Lei de Cotas completou... Aliás, boa noite, Bianca. A Lei de Cotas completou 30 anos. E hoje é o dia de luta da pessoa com deficiência. A Lei de Cotas, um pequeno parecer aqui, uma coisinha, um adendo, né, importante, de 50 a 99 funcionários, a empresa tem que ter pelo menos um funcionário deficiente. De 100 a 200, de 101 a 200, 2%. De 201 a 500, 3, de 501 a 1.000, acima de 1.000 funcionários, 5%. E a multa pode chegar até 200 mil reais. Deixa eu já avisar o Ricardo. Oh, olha aí eu já dando spoiler de quem veio falar com a gente hoje. Já vou avisar que a gente está no ar, que nós já começamos. E o que acontece? Hoje, como é o dia de luta pela pessoa com deficiência, por que a gente precisa de um dia, né? Como aquelas metas que a gente faz final de ano. Ah, o ano que vem... Opa, Ricardo já entrou. O ano que vem eu vou fazer isso, 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 isso. Aí um dia a gente pega as nossas anotações e fala, bom, isso aqui eu já fiz, isso eu já fiz, não, isso eu não fiz ainda, isso eu não fiz ainda, boa noite. Ah, Steph, boa noite para quem tá entrando. Isso eu não fiz ainda, isso eu não fiz, isso aqui já deu certo. E aí, o que acontece? É por isso que essas datas são importantes. E para comemorar, né, essa data de hoje, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a gente convidou uma pessoa para conversar com a gente, para partilhar as experiências dele. Uma pessoa que eu acredito que seria dos conhecimentos que a gente tem, a pessoa certa para falar sobre isso. O Ricardo Shimozakai. Deixa eu até... Aqui. Vamos lá, Ricardo. Não deu muito certo, eu vou convidar ele aqui a aceitar. Porque o Ricardo tem muito para contar pra gente. E eu já acabei de mandar um convite aqui para ele. E ele vai explicar para ele por quê. Porque o Ricardo, além de tudo, ele tem as duas visões. E aí ele vai explicar melhor para vocês. Nada melhor do que o dono da história, o pai da criança, para conversar com a gente sobre isso. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Eu também, você. Pai da criança, não sei dessa criança aí, não. Então, o que acontece? É que eu estava explicando, né, da Lei de Cotas, que fez 30 anos já, e hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E por que eu falei? Né, porque você, na verdade, quando eu estava conversando com a Stephanie, que ela é fina, Stephanie, e a gente estava conversando, né, sobre alguns nomes que a gente podia trazer para comentar. O seu nome já estava na lista. Falei, olha, acho que para esse momento o Ricardo é a pessoa mais indicada. Por tudo que você já fez, né? Dos projetos que você já teve. Não vou dar spoiler nenhum agora, o Ricardo vai contando. E porque você conhece os dois lados, né? Então, antes que eu comece a falar mais do que devo, porque você, que é o pai da criança, o dono da história, vai contar melhor pra gente. Conta para as pessoas, né? Para quem já chegou e para quem vai ver depois. Quem é o Ricardo, né? Hoje, quem é o Ricardo? Tá certo. Bom, meu nome é Ricardo Shimozakai. Então, como falado, eu tenho dois lados aí, né? Dois lados que em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. Então, a partir daí, né, eu tive uma lesão medular e adquiri uma deficiência. Eu sou um cadeirante. Vamos dizer que minha vida mudou bastante. Mas eu falo que eu tive uma percepção que é a aceitação da minha condição, que é uma coisa muito importante. Acho que é um dos fatores mais importantes para você conseguir seguir em frente. Não ficar buscando respostas, né, para aquilo que aconteceu com você. Aconteceu, o negócio não tem volta, né?
Não adianta chorar que a coisa não volta. Então, o negócio é você aceitar a sua condição e seguir a vida, né? Vamos ver. O meu pensamento foi, ainda no hospital, vou ser feliz assim, na cadeira de rodas mesmo. Então, isso me ajudou bastante, né? E daí, uma outra coisa que me ajudou bastante também, e eu coloco para as pessoas, né? Porque algumas pessoas vêm me procurar, né? Geralmente são parentes, coisa parecida, amigos, que falam, olha, tenho meu irmão, né, sofreu um acidente, ele está muito mal, ele só fica em casa, o que que eu faço, né? Daí eu falo para colocar ele no esporte. O esporte também é uma coisa que me... Tem outras coisas parecidas, a dança, se bem que a dança também é considerada um esporte também, né? E por quê? Primeiro, pela questão física, você vai se exercitar, você precisa se exercitar, conhecer, né, seu novo equilíbrio, né? Você tem que se equilibrar agora numa cadeira de rodas. Você tem que. Antes você andava com as pernas, agora você vai andar com os braços. Então, é uma outra condição. Então, e a atividade física, eu falo, tem que ser uma coisa para a vida inteira. Eu faço atividade física todo dia, né? Para manter a saúde, para a estética também, para tudo. Pra Então todo mundo deveria fazer atividade física todo dia. Concordo contigo. E sabe o que é uma coisa que você falou que é interessante, Ricardo? Que você disse que no hospital mesmo você já pensou, não, eu vou ser feliz assim. E por que que para algumas pessoas às vezes parece diferente? Quem tá de fora não consegue às vezes entender. Eu, por exemplo, né? Eu hoje uso cadeira, eu já andei de muleta. A cadeira hoje me dá muito mais mobilidade, mas quando as crianças começam, né, a engatinhar lá com seus 8 meses, 9, 10, então eu já aprendi a lidar com a deficiência. Eu já aprendi a andar como? Com as minhas limitações. Agora, é diferente para uma pessoa que andava, né? Que podia fazer tudo, que não necessariamente prestava atenção em alguns pequenos detalhes, e de repente tudo muda. Você andava, não andava mais, não vai andar mais. Você nadava, já não vai dar, não pode mais nadar, não pode mais andar de bicicleta, essas coisas. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas tudo que você fazia antes, de repente não pode mais fazer. Eu acho que é isso que muda muito, essa que é a maior diferença para quem sofreu um acidente ou por algum problema ficou limitado. Por isso que eu achei que seria interessante trazer você para contar como é isso? Ele é muito automático, isso veio de você, já tinha essa percepção. Como é que você se viu deitado, o médico avisando, olha, você não vai andar mais? Falou, bom, a partir daqui eu vou começar a fazer as coisas com a limitação que eu tenho hoje. Como é que isso foi para você? Como que aconteceu isso? Na verdade, isso daí não tem como ensinar, não tem uma receita. Não Eu tem falei, isso? olha, quando você se encontrar nessa situação, faça assim. Não tem, é uma coisa muito é, automática da pessoa, tem que ver os valores que a pessoa tem. Mas acho que um problema é como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. Enxerga que a pessoa com deficiência é um incapaz, é um inválido, que não sabe fazer nada. Então, daí a gente, vamos dizer, aprende dessa forma e depois, caso fique numa situação dessa, é isso que a gente vai pensar. Agora eu virei o incapaz, inválido e não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Só que não. Eu falo que eu faço mais coisas agora na cadeira do que eu fazia antes andando. E você falou, a gente não vai poder mais andar de bicicleta. Não, quem sabe não, né? De pedalando com os pés, mas tem A bicicletas para handbike. pedalar com as mãos. E tem tanta coisa para se fazer no mundo que você não vai conseguir fazer tudo. Falta de oportunidades é que não faltam. Então, tudo bem, não vou andar de bicicleta, mas tem tantas outras coisas para fazer. Então, você vê que ah, adquirir uma deficiência ou qualquer outra coisa aí, não precisa ser, pode ser
vamos dizer, uma deficiência financeira, uma pessoa que não tem dinheiro, ela é pobre, mas ela pode ser feliz. Ela pode ser mais feliz do que um milionário. Tem milionário aí que se suicida de tristeza, de depressão. Então, a dificuldade, você pode ter dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Mas isso não vai te trazer um bloqueio para sua vida, assim, né? Se você for ver, o que eu pensei é que, primeiro, esse negócio, o velho não adianta chorar pelo leite derramado. Mas eu vi que a vida pode ir embora num segundo. E eu escapei dessa, Acho que né? esse Eu é o podia ter principal, morrido. né? Você É, perceber que podia ter podia ter morrido. morrido, mas eu escapei. Eu tive uma segunda chance. Então, eu pensei que, será que eu vou estar aqui amanhã? Não sei, será que eu vou estar aqui daqui um minuto? Então, eu vou aproveitar o meu tempo o máximo possível, né? É que às vezes a gente pensa que tem o resto da vida aí que a gente pode aproveitar, não sei o quê, não. Então, eu comecei a fazer muito mais coisas, coisas que eu queria fazer o ano que vem, não sei se eu tenho ano que vem, vou fazer agora, vou fazer hoje e viver muito mais o presente, né? Então, e com isso eu comecei a ter muito mais momentos felizes. Eu tive, não é só felicidade, mas se você pegar as dificuldades como aprendizado, né, negócio, as dificuldades estão aí para te ensinar. Acho que se tudo dá certo, acho que a gente não aprende muita coisa, né? A gente aprende nas dificuldades. Então, se pegar a dificuldade não para se lamentar ou coisa parecida, mas como ensinamento, toda dificuldade tem ensinamento. É só você saber pegar. Aí, a coisa que deu errado hoje, isso no futuro, quem sabe, não vai dar mais errado. A sua vida vai melhorando, a qualidade da sua vida vai melhorando. Mas você sabe uma coisa que você falou que aconteceu comigo também? Acho que teve até algumas pessoas que já passaram por algo parecido com você, que eu vi alguns comentários aqui. Pode fazer pergunta sim. Por exemplo, eu quando andava, né, eu tinha a minha limitação, mas eu me movimentava bem. Quando eu me vi mais dependente da cadeira, quando eu fiz a artroscopia, que até então, de acordo com o médico, né, eu ia voltar a andar muito rápido. Mas o corpo, ele é um médico de atleta, tá? Mas o meu corpo não era corpo de atleta. Então eu demorei para voltar a andar. E a cadeira, e de repente eu fui me familiarizando com a cadeira e eu vi que eu podia fazer coisas que com a muleta eu não faria. Tanto que quando eu viajei, né, para fora do Brasil, eu fui só de cadeira. Por quê? Porque ela me dava mais mobilidade. E aí você falou uma coisa que é das muitas, né, que você já falou, que é muito interessante, que é a questão dos seus valores. Não tem receita de bolo. Não tem uma fórmula mágica para você falar para a pessoa, olha, você sofreu um acidente, você andava, não, mas a vida continua. Calma, devagar, precisa ver como é que essa pessoa levava a vida. Se para ela via, né, um problema que a gente sempre, a sociedade sempre acha que o deficiente é incapaz, se ela tinha, se de repente isso tudo começou a passar pela cabeça dela, né, dela enquanto pessoa, ela vai ter esses medos. Então não tem uma fórmula mágica. Mas essa questão dos valores, de como ela já entendia a vida, talvez possa ajudar a pessoa a ficar menos deprimida, menos chateada e começar a entender que a vida pode continuar. Você falou, não, eu podia ter morrido, mas eu sobrevivi. É uma maneira de você fazer as coisas acontecerem mais fácil na tua cabeça, porque quando funciona aqui, facilita, ajuda demais também para outros processos, né? Para tudo aquilo que a gente pode fazer independente de andar de bicicleta. Porque quando você para no passado, as coisas acontecem e você não percebe e perde grandes oportunidades. E Você você não pode ser perdeu nenhuma. uma pessoa mais positiva, né? Pra qualquer coisa na vida tudo tem seu lado positivo e negativo. Então, em vez de falar que, que foi péssimo, agora eu não posso mais andar. Fala que bom, ainda bem que eu não morri. Negócio e ainda tenho uma vida a viver. Então, é o mesmo fato visto de duas maneiras diferentes. Então, e hoje em dia, eu acho que para as pessoas que adquirem a deficiência, ou mesmo, na verdade, para qualquer pessoa, com a informação, porque antes acho que não tinha.
tanta informação. A acessibilidade também não estava tão evoluída assim em 2001, né? É, ainda estava difícil, por exemplo, encontrar uma vaga de estacionamento. Ai, Hoje em dia nossa tem vaga eterna de briga, né? estacionamento em todo lugar não, né? Mas já tem bastante, né? O pessoal já pratica isso bem mais. Então, a acessibilidade já está mais evoluída, ainda tem bastante a evoluir, mas já está bem, os recursos já estão bem melhores, você tem mais informações aí na internet, você consegue ver bastante coisa. Então, hoje em dia, você quer fazer alguma coisa, quer viajar, tem bastante informação na internet e pessoas que já viajaram para te dar dicas, que antes era um pouco mais difícil, né? Eu, eu sofri bastante, assim, vamos dizer, eu tive que ir meio que numa luta solitária e desbravando aí, e na cara e coragem para fazer minhas coisas, porque às vezes não tinha essas referências. É verdade. E aí você falando, inclusive, de viagens, né? Porque nem tudo a gente consegue, nem todas as informações, às vezes as informações chegam distorcidas, não só para viagens, para turismo, para passeios, qualquer outra coisa. Às vezes a gente tem, as pessoas têm um conceito errado e acabam passando a informação errada para gente. E aí, quando você estava falando que foi um dos pioneiros, um dos primeiros, porque não tinha muita informação, você teve uma empresa de turismo, não foi? Sim, sim. Então, quando eu comecei a querer fazer meus passeios e viagens, né, eu vi que isso sem intenção, sem intenção nenhuma, a intenção era de ser feliz. Não tinha intenção de ajudar ninguém, nem intenção de ter um negócio. Mas eu vi que muita gente queria também, né? E via eu fazendo meus passeios e viagens e começavam a pedir dicas, informações e tudo mais. Daí, outros colegas aí mais com uma cabeça mais aberta falaram, me cutucaram, falaram, por que você não trabalha com isso? Assim, não tem ninguém que faça isso. Você pode ganhar dinheiro e ajudar a gente. Daí eu peguei essa briga aí. O negócio eu fiz uma faculdade de turismo, né? Fiz um curso de turismo porque achei que precisava entender melhor do que é o turismo, porque uma coisa é você ser um turista, outra coisa é trabalhar com turismo. E daí eu levei isso por muito tempo. Eu falo que faz um pouco antes da pandemia, eu mudei um pouco a estrutura, que agora eu não trabalho mais só com o turismo. Eu continuo trabalhando com turismo, ainda é o que muita gente me conhece, mas eu estou indo para além do turismo, né? E a empresa se chamava Turismo Adaptado. E ainda tem o meu Instagram, tem o meu coisa, mas ela virou tipo um departamento. Agora eu me apresento com o meu nome, né? Ricardo Shimozakai, para deixar uma coisa mais aberta. E tem dado resultado, porque empresas, por exemplo, têm me chamado para adaptar os locais de trabalho para contratar pessoas com deficiência. O que antes, vamos dizer, não fariam, não chamariam uma empresa chamada Turismo Adaptado para fazer isso daí, né? Mas chamam Então, o agora, Ricardo, é né? isso. Faz diferença. Daí, eu me apresento agora como um consultor, né? Um consultor especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. Daí os campos se abriram mais, né? E olha, você falou que hoje também as empresas contratam você para verificar a questão de acessibilidade. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, a minha vontade, né, é pegar os engenheiros que construíram, que fazem, por exemplo, os ônibus. Aí ele faz aquele ônibus adaptado, largo, com aquela porta bem larga. Para um cadeirante, é ótimo, graças a Deus. Para mim, por exemplo, quando eu ando de muleta, só que eu sou pequenininha. E a maioria da minha força é o quê? No braço. Eu me coloco dentro do ônibus, né? E faço força com o braço, eu puxo. Ai, o Wesley entrou. Já a gente vai conversar um pouquinho com ele. É... E eu, é pelo peso do braço, né? Eu me puxo para dentro. Só que como ele o ônibus tem a porta muito larga, como que eu vou conseguir ter força para fazer esse empuxo? Não consigo.
E as ruas, porque eu falo, gente, tem que sair do caderninho, né? Vocês precisam sair dos livros e ver a acessibilidade como ela deve realmente acontecer. Wesley, a hora que você quiser entrar e conversar um pouquinho com a gente, é só me dar um toque e a gente te chama, tá? Então, é diferente você colocar uma pessoa com a sua visão hoje para ir numa empresa, a minha, para ir numa empresa e verificar, olha, você precisa dessa condição, porque você consegue, você já andou, só que hoje você tem uma limitação. Então, é muito mais fácil você procurar uma pessoa ou que tem uma visão muito boa, uma pessoa que ande, que tem uma visão muito boa de como isso acontece, ou contrata um profissional que já tem uma limitação, não é? Porque aí É, eu, é o tipo de orientação que você dá para ele, porque você consegue ver tudo, né, Ricardo? A entrada, sim, o elevador, os banheiros, o refeitório, o que tiver dentro da empresa, como precisa estar adaptado, não é? Obrigada, Wesley. eu tenho um conceito chamado acessibilidade funcional, que é acessibilidade baseada na prática, né? Eu falo que leis e normas, o negócio não tem falhas. O negócio é aquilo lá é tipo uma receita de bolo ali, e que só que, por exemplo, ali na norma da BNT 9050, que é para edificações, acessibilidade, edificações, falam de dois tipos de porta. Porta de abrir e porta de correr, mas no mercado tem umas 16 tipos de porta. Não quer dizer que os outros tipos de porta não são acessíveis? Não, é só que não está ali na norma. Então, daí o pessoal não coloca ali. O que tem um lema ali da Convenção, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fala nada sobre nós sem nós. E que na elaboração dessas normas e leis, poucas pessoas com deficiência participam. Então, não que não tenham pessoas interessadas, né? Nessa norma, na 9050, já fui em reuniões ali, tem arquitetos e outras pessoas muito interessadas, estudiosas no assunto, só que às vezes você não consegue ter aquela percepção fina. É a mesma coisa que eu querer falar sobre a gravidez. Eu posso ser um estudioso e tudo mais, mas só uma grávida mesmo para falar o que é gravidez. Eu nunca vou ter aquela sensibilidade fina do que é o processo de gravidez, as dores e tudo mais que acontece. Você pode Né? ser o médico que vai fazer o parto, mas a dor que a mulher está sentindo, só ela consegue. Mais ou menos isso, né, Ricardo? É, Pode entender então, muito, mas tem coisa que vão fugir à sua alçada, porque não é o seu universo. Então, nada melhor do que chamar a pessoa com deficiência, né? E até por isso, em trabalhos que eu faço, né? Porque eu não trabalho só em relação à deficiência física, mas visual, auditiva, eu converso muito com colegas cegos, surdos, e pergunto, às vezes eu lanço pesquisas para saber opiniões, porque, como eu falei, só uma pessoa cega exatamente para saber certas questões relacionadas A à limitação deficiência dela. visual. Isso. Então, eu converso muito, assim, eu trago muitas experiências. E de fora também, né? Tem muita coisa lá de fora, porque eu falo que a acessibilidade, os problemas de acessibilidade é igual no mundo inteiro. Só que lá fora, às vezes, o pessoal já pesquisou mais, já inventou, criou uma solução, já aplica, já validou, né? E basta a gente copiar, ou a gente pode até melhorar. Tem muita coisa que é feito lá fora e a gente poderia aplicar no Brasil, né? Então, muitos exemplos eu trago de fora também. Aquela coisa de trazer um pouco de fora o que tem de bom, né? Porque às vezes, É, não vou entrar no mérito da questão, mas eu acho que muitas coisas a gente traz de fora, a gente aproveita de fora, o que lá fora não funciona. E o que lá fora funciona, a gente não consegue trazer para cá. E tem muita coisa interessante que pode ser aplicado aqui. Às vezes falta vontade política, às vezes falta vontade de uma política pública decente.
Falta um monte de coisa. Só que não adianta, né, a gente ficar tocando, batendo naquela tecla do que falta, o que falta, o que falta, falta isso, falta aquilo. Começa a fazer um pouquinho, né? A gente às vezes quer mudar o mundo, mas esquece que se a gente começar mudando o nosso mundo, né, aquela coisinha pequena, o bairro, os amigos, a igreja, o trabalho, daqui a pouco vira um mundo, porque cada um fazendo um pouquinho, e também se ninguém começar com um pouquinho, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. As coisas lá de fora, às vezes, são diferentes aqui por causa da nossa cultura, crenças e as políticas e outras coisas mais, né? Então, você tinha falado da lei de cotas. Lá no Canadá, por exemplo, é, a pessoa com deficiência, ela é praticamente disputada, né? Isso foi o que eu trabalhei uma vez numa empresa canadense e isso foi eles que me contaram, né? Porque as empresas elas têm orgulho de ter uma pessoa com deficiência trabalhando na sua empresa. Então, para eles, a pessoa com deficiência tem um alto valor, enquanto que aqui a gente tem que criar leis para forçar a contratação, né? E E que nem muitos, sempre funciona, né? porque em muitos casos, muitas empresas, quando a gente fala muitas, parece questão de 50-50. Não, não é isso. Mas tem muitas empresas hoje que ainda contratam funcionários para quê? Para não pagar multa. Que eu falei, né, que a multa chega a ser 200 mil ou até mais de 200 mil. Então, algumas empresas preferem contratar uma pessoa, não é um funcionário, contrata uma pessoa com alguma limitação e ela evita de pagar multa. E o que ele faz com essa pessoa? Paga um salário bem baixo, e não tem respeito nenhum, porque não é só uma questão de salário. Né? Eu já comentei isso algumas vezes, eu conheci pessoas que trabalharam comigo, que ficavam o dia inteiro na internet e o gestor sabendo. Por quê? Era óbvio, e ninguém dava nada para essa pessoa fazer, porque achavam que ela não tinha capacidade. Ela estava ali única e exclusivamente para a empresa não pagar multa. E é difícil você vê uma pessoa assim, é muito complicado como as pessoas não enxergam a gente como profissional competente, né? E lá fora É, as pessoas são vistas, vamos dizer assim, é um motivo de orgulho você ter um funcionário com alguma limitação, porque ele é uma pessoa extremamente competente. Aqui a gente é visto como uma pessoa, opa, é aquele ali? Não, tá ótimo, tem olho azul, eu queria um de olho verde, mas serve esse. Porque é só para não pagar multa. Ainda é é, difícil as pessoas entenderem isso. Né? isso eu conheço gente, né? Amigos aí que negócio recebem salário para ficar em casa. Eles nem vão no trabalho. É Nossa, só olha, para constar ali no na folha. com uma cota. Então eles nem ao trabalho eles vão. Nossa, Só que aí também aí vamos dizer é uma crítica aos nossos colegas aí tem os dois de lados. não se rebaixar a isso. Tem gente que vai falar, mas você não está na minha posição, não sei o quê, que eu preciso do dinheiro, né? Mas que se a gente também ficar nisso, a gente nunca vai ganhar um valor, né? Alguma parte, então, falar, não, o negócio eu quero Eu valho trabalhar. mais do que isso. Eu vou trabalhar ali, negócio. Só que meu primeiro emprego foi para trabalhar com telemarketing. Eu Né? também já trabalhei. É, eu sabia que eu ia odiar esse emprego, Odiar.com.br. eu fui assim, por conselhos de amigos, eles falaram assim, olha, pega o primeiro emprego que você encontrar na frente, porque quando as pessoas veem a pessoa com deficiência que nunca trabalhou, vai te achar que você é um imprestável. Agora, Sim. se você já mostrar que trabalhou em algum lugar, pelo menos algum valor você vai ter. Então, eu aceitei. Foi o primeiro emprego que apareceu, foi telemarketing. Como eu falei, eu sabia que ia odiar esse negócio e ia sair. Aguentei. Só que não trabalhei, Três aguentei meses. 6 meses. Eu aguentei três. Nossa, aguentei um pouquinho mais. Daí,
Mas aí não fui só eu, foi um grupo de 9 pessoas mais ou menos. Ali tinha um tetraplégico, ele tinha um vozeirão. Negócio que o cara vendia demais, não só pela voz, pelo argumento. Ele era um dos campeões de Tá bom. vendas da empresa. Então, daí a empresa começou e nós, os outros, a gente trabalhava bem, a gente era esforçado. Podia não vender tão bem assim, mas é, eles viram o valor em nós. E daí eles falaram, não, nossa, esse pessoal é muito bom. Fala, eu vou, que lei de cotas nada, negócio, eu vou chamar mais gente, porque esse pessoal é muito legal, né? Então, é dar oportunidade, né? Que Então, eu daí. aceitei também muita coisa. Hoje eu falo, pera, hoje eu sou um profissional diferente. Opa, peraí. Aí, oi Wesley, desculpa, eu vou esperar o Ricardo entrar de novo, porque deu um pico de energia aqui no prédio. Misericórdia, fala sério, tava tudo indo tão bem, né? Olha o tempo querendo depor contra nós, mas o que a gente faz? A gente é teimoso e vai entrar de novo. Deixa eu ver se é o Ricardo. Ricardo, Wesley também. Pronto. Porque a gente vai insistir. Porque o assunto tá interessante e a gente vai voltar. Não é? Aí, né? Aí, Ricardo. O tempo quis depor contra a gente, deu um pico de energia aqui, o trem não voltava mais, mas a gente é persistente. Deixa eu chamar o Wesley de novo. Aqui. Tchururu! Wesley. Vamos. Olha lá. Mas eu estava falando, né, da Isso. dança em cadeira de rodas, e que eu vou querer ver eu quero experimentar, na verdade, quero mostrar para as pessoas, né? Tem uma grande amiga ali, lá do Ceará, que quer conhecer isso daí também. Olha só onde já chegou, senhor Wesley. Tem gente Tá lá no vendo? Coisa Ceará. O boa, senhor né? pode se pronunciar? Eu estava lá, eu estava no Ceará, voltei de lá no domingo. É. Eu passei 15 dias no É, Ceará. mas, é? Não, ela vem para cá que ela tem. Ela não tem deficiência, mas a gente estava combinando de experimentar a dança em cadeira de rodas. Quer dizer, eu na cadeira, ela sem a cadeira, mas. Sim, ela pode vir, ela faz, senta com a gente e faz a aula. Vamos fazer. Acho que eu não sei qual é o nosso calendário, Stefania, escreve aí pra gente quando que vai ser minha próxima aula no projeto. Agora nós temos vários convidados, então a minha agenda com tribo cadeirante, eu não sei onde é que tá. A Ó, gente tem que organizar para quando ela vier, né? Ela vem de cada 2 meses para cá, então. não, mas dá para Vai ser fazer um porque a online. aula é online. Ah, é? É, qualquer lugar do mundo que você estiver, só é você estar lá com seu celular ou seu computador, dá para fazer aula, é tranquilo. Aham. E já foi Só pensando exatamente nisso, né? Nessas pessoas que não podem estar no mesmo lugar, não pode estar em São Paulo, um está aqui, outro está ali, que você pensou em fazer as aulas online, não foi, Wesley? isso, mas o meu grande objetivo final disso é tirar o cadeirante de casa. Eu sei que para isso É, precisa dessa acessibilidade de um transporte, não só o transporte, mas o que adianta o transporte funcionar, mas se a rua é toda esburacada, não tem passagem para o cadeirante, então não adianta nada, mas tá indo no processo. Então, o meu objetivo é tirar o cadeirante de casa para que ele vá até uma escola de arte e fazer uma aula presencial olho no olho. Não que o online sim. não funcione, a gente se diverte muito online, mas eu quero que o cadeirante esteja em todos os lugares aí, com todo mundo. É isso aí, o negócio é muito. Eu estava falando no começo, né, do esporte que me ajudou muito, então, para uma atividade física, mas para a questão de socialização, você conhecer amigos, isso também ajuda muito. E depois passei a competir, ir para competições, né, fora aí do estado, não sei o quê, aí viajava, e então foi um impulso muito grande. O esporte me ajudou bastante. É, para todo mundo, né? Para todos os seres humanos, para todo mundo, igual eu falo. A aula de dança do nosso projeto não é porque é cadeirante, não, é para seres humanos, para pessoas socializarem, fazer o que gosta, se superarem, igual no esporte, só que com um lado mais cultural. Sim, sim. Mas eu acho muito interessante esse assunto de acessibilidade,
sem ser só a filosofia de ter um lugar acessível para as pessoas, e sim as coisas acontecendo. E só quem passa sabe, né? Que não adianta quem não é cadeirante, às vezes a gente fala, eu não sou cadeirante, eu falo, mas o poder de fala mesmo é de quem está usando o serviço, quem está passando pelo buraco, quem não está conseguindo pegar o ônibus, ou não entrar no Sim. quarto de hotel, que a porta não passa a cadeira. Sabe? Aham. Então, assim, mas assim, o poder de fala mesmo é de quem está vivendo. Mas a gente é aliado. Quando a gente não está vivendo aquilo que o outro está fazendo, então a gente se coloca como aliado nessa luta aí para que as coisas aconteçam, né? Ah, é, com certeza. Mas a gente precisa da ajuda de todos aí. Muitos Não, aliados para tudo. mas eu tenho chamado muito, né? Aí as pessoas com deficiência mesmo, porque, como você falou, acho que a nossa voz tem muito mais impacto. E às vezes as pessoas com deficiência estão muito passivas aí. Eu vejo muito disso quando eu vou para fora daqui de São Paulo, em outras cidades, em que às vezes não tem nada, assim, pouquíssima coisa, mas as pessoas com deficiência de lá não se manifestam, né? Não falam, não saem. Eu sei que é difícil sair aí sem acessibilidade, mas se você não sair, aí a roda não gira. Você tem que sair meio e falar, olha, ô dono do restaurante, fala, como é que tá esse negócio aqui? Só tem escada aqui, me leva lá para dentro do seu restaurante, né, que eu quero ir comer. E da próxima vez que eu vier aqui, eu espero que você dê um jeito nisso daí. Tá certo? Sabe que eu fiz isso uma vez num restaurante argentino? Você conhece, Ricardo, um argentino que tem aqui acho que na Peixoto Gomide, ali perto da Paulista? E a gente Não. saía para Aqui. almoçar e ia lá. E uma vez eu fui, tinha um pessoal comigo, então me colocaram lá dentro, que é um degrau absurdo. E aí, uma vez eu estava passando, indo em outro restaurante, um funcionário estava ali, não sei se era dono, gerente, o que que era. Ele falou: Ah, você nunca mais voltou. Eu falei: Então, você também não colocou acessibilidade para eu entrar. O dia que você tiver condições, eu volto no seu restaurante, porque você sabe que eu sou bem bocuda, né? Mas assim, às vezes a gente tem que falar, e se a pessoa não puder sair de casa para se manifestar, começa a usar as redes sociais também para reclamar. Olha, eu quero sair de casa, mas eu não consigo. A única vez que eu tentei sair de casa, eu fui, sei lá, vou chutar um local aqui. Eu fui ao cinema, não consegui entrar porque a sala não tinha condições. Não precisa a gente ser agressivo, mas se a gente começar a discutir, Sim. bater a tecla e falar, olha, eu quero sair, não quero que ninguém me pegue no colo, eu quero sair, me dê condições, a gente também consegue ser ouvido de outra forma, né? Isso tem que ser visto, né? Por exemplo, quem não é cadeirante, às vezes não está nem pensando sobre isso. Isso. Igual quem não é negro, quem não é preto não sabe o que é preconceito de pele. Só quem Sim. sabe é quem tem a cor da pele, igual o cadeirante. Então, se você não coloca a cara lá e mostra que não está funcionando, às vezes ele nem tem intenção de não estar nem aí. É porque ele não sabe, ele não viveu isso, não viu ninguém passar para precisar disso. Então, o cadeirante tem que sair de casa, mesmo com a dificuldade, para que as pessoas vejam o que está acontecendo e você, acima de tudo, cobrar. Tipo, olha, eu quero poder entrar aqui com tranquilidade, eu quero passar nessa porta, sabe? Aí Eu eu quero vejo poder aquele. passar, atravessar a rua. Todo mundo Aham. pode fazer isso. Então, tem que sair de casa, tem que ir. Vai com alguém no começo, se precisar, mas precisa ser visto. As pessoas têm Eu que vejo ver e aquele tem que, não é negócio questão da. de aceitar, é questão do básico, é isso. Não É, tem que aceitar nada, tem que resolver. aquela negócio da outra visão, né? Então, antes de adquirir a deficiência, eu não conhecia nenhuma pessoa com deficiência, nunca tive alguma na família, não tive na escola, não tive trabalho, não conhecia ninguém. Então, minha visão sobre acessibilidade era zero. Então, acho que naquela época eu não entenderia coisas que às vezes são óbvias, né? Eu mostro às vezes coisas muito óbvias, falar, olha, tem um degrau aí, eu não consigo entrar. Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, parece que muito óbvio, mas às vezes as pessoas não, elas precisam de uma chamada ali, né? Então, isso é muito importante, assim. E eu já tive coisas aí, até trabalhos, né? Lá em Curitiba, por exemplo, um cadeirante foi fazer um passeio de trem ali e não tinha acessibilidade. Ele falou, se reportou ali para a empresa, que chegou, esse recado chegou ali para o dono da empresa, né?
Ele até me indicou, aí o dono pediu ali, me chamou e eu fui fazer um trabalho lá. Ou seja, eu fui fazer esse trabalho porque alguém se manifestou, né? Se não tivesse isso, então é importante, você não precisa, eu mudei até meu conceito, eu não estou reclamando, eu estou orientando, eu estou, vai falar, olha, a coisa não está legal, vamos fazer a coisa do jeito melhor, então nem chamo mais de reclamação, é uma orientação. Mas é diferente a sua orientação hoje. Diferente que eu digo, né, daquela questão que eu estava falando antes, dos engenheiros, que eu queria colocar eles para pegar os ônibus. Hoje, você quando vai numa empresa, você sabe exatamente a rampa. Porque se não chega um engenheiro lá e fala, coloca uma rampa aqui e resolve. Aí ele vai e coloca uma rampa assim, sei lá, de meio metro, que ela vai ficar super íngreme, e não tem quem passe nem com um carrinho de supermercado, que dirá uma cadeira que você precisa de muita força. Quando você vai fazer uma rampa, você sabe que ela precisa ser mais longa, mais extensa, para quê? Para que a inclinação dela seja melhor. Mas só quem usa efetivamente a cadeira, só quem anda de muleta ou quem está carregando, né? Eu via, às vezes, o pessoal de compras, da manutenção, subindo com caixas. Eu falo, gente, por isso que é aquela questão, quando a gente fala de acessibilidade, ele tem que ser para todos, né? Para o portador que está subindo com uma encomenda. Mas se você não tem uma pessoa com uma visão um pouco melhor da dificuldade que pode ser, eles fazem uma rampa super íngreme, fazem rampa, fazem escada com degraus super altos. A porta, que é aquela questão que você estava falando que na BNT, né? Só tem 2 tipos de porta, mas tem uma variedade muito maior. Para isso, você precisa de alguém com um outro olhar. Que antigamente talvez você não tivesse esse olhar, como outras pessoas também não têm, né? Alguns fazem isso por pouca vontade, outros também por falta de conhecimento. Quer ver um exemplo da acessibilidade funcional? É um shopping aqui em São Paulo mesmo. Eu não sei porque eu nunca mais fui lá, mas eu tinha visitado ali, no último andar que dava ali acesso para o cinema, você saía do elevador e tinha um desnível. Sim, já Aí vi. eles colocaram, era um desnível, dava uns 2 degraus, mas eles colocaram uma plataforma. Só que essa plataforma ela precisava ser acionada pelo funcionário. Só que não ficava um funcionário lá de plantão. Então você saía e quem ia acionar a plataforma? Eu tive que pedir para alguém ir chamar o funcionário, né? Aí o funcionário veio e ele não estava conseguindo acionar a plataforma. Acho que ele não teve instrução direito. Aí eu pedi ali para o pessoal pegar e me descer aqueles 2 degraus. Mas ali tinha espaço suficiente para você fazer uma rampa. Quem colocou essa plataforma ali, negócio, eu acho que não tem um bom conhecimento do que é. Vamos dizer, não tá errado. Não está errado colocar plataforma, mas que ela pelo menos tivesse autonomia ou melhor. Porque a plataforma precisa de manutenção, cara, fazer uma rampa era muito melhor. Né? Faltou visão aí, faltou conhecimento de quem projetou isso. Acho que eles Pois estavam querendo vender a plataforma, viu? também. Você vê, a Miriam estava comentando que algumas empresas, por exemplo, nem querem ouvir. Eu imagino, né? Porque a gente também não pode criticar demais, porque tem muita empresa que é parceira, tem empresa que ajuda e tem empresa que contrata o funcionário independente da limitação dele, da limitação, da opção sexual, seja lá o que for. Mas e eu já trabalhei em lugares assim, que é muito difícil, né? Às vezes as pessoas não querem te ouvir, por quê? Porque são aquelas empresas, por exemplo, que contratam única e exclusivamente para cumprir a cota. Mas a gente tem que bater o pé. E uma coisa que você falou também, e o Wesley também já reforçou isso, a questão da gente se posicionar, né? Todo mundo precisa trabalhar? Sim, não tem como. Não dá para fugir dessa questão. Mas antes, a gente precisa aprender a também se valorizar. Não tá bom aqui? Comece a procurar outro. Porque nem todo mundo pode simplesmente falar, olha, tô saindo, tô indo embora, até que apareça um outro emprego. Mas comece a procurar. Por quê? Porque se você não está sendo
respeitado naquele lugar, não vão respeitar você, não vão respeitar outras pessoas também. Então, enquanto a gente não se impuser, vai ser mais difícil a gente conseguir. Pode levar 30, talvez a gente não esteja aqui para ver os frutos do que a gente plantou, mas a gente precisa plantar uma sementinha. Você se posicionar, né? O pessoal tinha muito problema também nessa questão de contratação, porque muita pessoa com deficiência ia para aposentadoria, né? Uhum. E daí você não podia trabalhar com carteira assinada, assim. Mas até aí, ir para aposentadoria, não vejo problema. Agora, tem gente que reclama que a aposentadoria é baixa, coisa parecida, mas fala, meu, acredite no seu potencial, né? Lá, se você está achando que a aposentadoria é baixa, vai, larga ela aí e vai mostrar o seu potencial. Estuda, não sei o que, faz tudo. Você deve ter alguma coisa de bom que você saiba fazer. Trabalhe em cima disso, você vai ganhar muito mais do que o seu salário. Se você fizer bem, você vai ser um sucesso. Né? Aquela questão de se esforçar um pouquinho mais também, né? Porque senão fica aquela zona de conforto, aquela coisa meio cômoda. E uma outra coisa também que é interessante, que as pessoas que eu digo, são as pessoas que não têm nenhuma deficiência, nenhuma limitação. Porque pode ser por outras questões também, pode ser cota para negros, para idosos. A maioria das pessoas, por exemplo, acha que uma pessoa, quando é contratada pela lei de cotas, que ela tem muitos benefícios, que ela nunca vai ser demitida ou algo assim. Não sei se é bom ou ruim, mas eu sinto informar vocês que não é assim que funciona. Um funcionário que é contratado pela lei de cotas, ele pode ser demitido, ele não tem estabilidade, não tem nada. É mais difícil a empresa desligar um funcionário que foi contratado pela lei de cotas, porque a partir do momento que ele desliga aquele funcionário, ele tem que contratar outro. Ele não vai, e não tem como, por exemplo, ele desligar um gerente e contratar um faxineiro. Não. É no mesmo nível hierárquico. Né? Se ele desligou uma pessoa da limpeza, ele vai contratar outra pessoa da limpeza. Se ele desligou um gerente, ele tem que recontratar um gerente. Então, não tenham também a ilusão de que, para os dois lados, tá? Para quem não é e para quem é, que você começar a trabalhar pela lei de cotas, você vai ter garantias e seguranças. Né? Para quem não quer trabalhar, por exemplo, porque assim como tem gente que acha que o salário de aposentadoria é ruim, tem gente que também não está muito afim de trabalhar. Né? E a gente sabe quem são essas pessoas que não querem trabalhar. Então, não tem essa ilusão de que se você entrar pela lei de cotas, você pode passar o dia inteiro lixando unha, que você nunca vai ser desligado. Você vai. Essa, ah, pelos indicadores do Sebrae, né? Eles falam que essas empresas que se encaixam, né, na obrigatoriedade aí da lei de cotas, o negócio é 1% só. Então, é, é bom, sim, é claro, mas o impacto é muito pouco. O negócio tinha que ir para outras, tinha que ir para a sociedade, né, na verdade, não só para empresas, as pessoas serem educadas, né, é, a ver a gente com os olhos diferentes. Mas eu acho que a gente tem melhorado, né? Eu falo que a gente nunca ficou parado nem andou para trás. A gente sempre melhorou. Quem sabe numa velocidade baixa, mas a gente sempre melhorou. Então, eu sempre acredito que a gente cada vez fique melhor ainda, né? Eu mesmo, uma vez, eu participei de uma campanha, de um negócio do Sebrae mesmo, e da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência para incentivar as pessoas, né, a ser um empreendedor com deficiência. Olha, você não precisa ser só um empregado, você pode ter o seu próprio negócio também, que era o que eu fiz, né? Negócio eu peguei e, claro, o começo é mais difícil, mas aí você tem sua liberdade, né? Você escolhe o que faz também. É, uma vez eu tinha entrado, né, numa nessa multinacional canadense, eu ganhava bem, mas o trabalho era terrível.
Quando eu saí, eu falei, não, eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar com o que eu gosto. 8 horas num dia fazendo o que você não gosta. Eu falei, não, eu prefiro ganhar menos e fazer uma coisa que eu tenha prazer. Aí fui trabalhar numa agência de viagens, que era um ambiente que eu já gostava. E fui trabalhar até para ver a questão do turismo acessível. Só que a dona da agência, ela não deixava fazer, eu aplicar todas as minhas ideias, mas ela cobrava resultado. Falei, e cadê? Cadê o pessoal aí, né, para comprar as viagens? Falei, eles não vêm porque se eu fizesse do jeito que eu falei, eles iriam, né? Mas ela não deixava. Aí eu também saí e falei, olha, eu vou partir para o meu negócio próprio, porque daí eu faço o que eu quero, como quero, quando quero. E aí, como falei, o começo é difícil, até o pessoal conhecer, não sei o quê, mas depois, se você tiver persistência e fizer a coisa de um jeito legal, a coisa começa a engrenar, né? Você encontrou alguma deficiência, olha que louca, alguma dificuldade, por exemplo, quando você começou com o turismo adaptado, você chegava em alguma agência, você chegava em uma empresa e você falava que era agente de turismo, apesar de que você não era agente de turismo. Mas quando você começou a trabalhar com isso, as pessoas te olhavam diferente quando você falava, ok, é você que vai dar dica para eu viajar? Você vai me mostrar aonde é o melhor lugar? As pessoas chegavam a te olhar desse jeito? Ou se olhou também, você nem se deu conta porque a tua preocupação era outra? Não, eu via e continuo vendo. Tem gente que não quer, ou quer dar uma desculpa, ou às vezes você percebe também quando a pessoa está fazendo isso só por obrigação, né? Já recebi empresas que falam, negócio, o Ministério Público vem aqui, negócio, eles vão voltar e a gente vai ter que dar um jeito. Então você via que o negócio era forçado, né? Mas eu vejo gente que vem já buscando uma oportunidade. Então tem gente que. E eu meio que vou atrás das coisas, né? Por exemplo, o Beto Carreiro, né? Eu fiz um trabalho lá. O negócio eu ficava em eventos de turismo, eu sempre ficava em cima deles ali. Falei, e aí? Eu quero ir para o seu parque. Falei, eu vou conseguir andar lá nos brinquedos, eu vou conseguir brincar. O pessoal fala, não sei o quê, mas eu não sei, e dava umas desculpas e não sei o quê. Até que uma vez, né, uma pessoa que já conhecia meu trabalho, ele foi contratado lá como um dos diretores e daí ele me chamou. Daí, mas às vezes o pessoal fica dando muita desculpa, não sei se e olhando torto, né, para os meus questionamentos. Às vezes o pessoal vê valor nisso, mas só vê valor e não faz nada. Então, ainda quem pegue esse assunto, veja valor e tome uma atitude ainda é pouco. Se eu falo que tem muita coisa aí para fazer, né? Tem muita coisa, tem pouco profissional também para tanta coisa para ser feito. Precisava de mais gente entendida no assunto para orientar e fazer esses trabalhos de acessibilidade, que nem eu falo os surdos, por exemplo. Tem muito surdo para pouco intérprete, assim. Você não tem intérprete suficiente aí, como é que o surdo vai lá fazer uma consulta? Ele tem que conversar com o médico, não tem intérprete lá. Eles tinham que levar um conhecido para servir de intérprete. Aqui em São Paulo já começaram a dar um jeito, porque agora as unidades básicas de saúde aí estão conectadas numa central de Libras, né? Então já começaram a dar um outro jeito, uma outra solução. Libras é uma coisa que eu sei, assim, bem pouco, mas eu sei o suficiente, né, para dar bom dia, algumas coisas assim, né, que eu aprendi Aham. exatamente por conta de um funcionário que tinha não, né, ainda tem na empresa que eu trabalhei, e eu queria conversar com ele. Eu falava, não, pera lá, eu quero conversar com ele na linguagem dele. Eu aprendi, inclusive, às vezes eu queria falar alguma coisa, eu falava, esqueci como é que fala, bom dia, alguma coisa assim. Aí eu escrevia no meu celular
E ele falava e ele fazia o sinal para mim. Porque eu acho fundamental, é o mínimo que a gente tem que. Você pode não saber conversar, né? Você pode não saber a linguagem, né? Libras, exatamente. Mas pelo menos para dar um bom dia, perguntar como é que você tá. E aí, já almoçou? A pessoa se sente tão importante que a gente. Você consegue ver o sorriso nos olhos dela. Você fala, mas a boca, o olho que sorri. Não, o brilho no olhar, você consegue ver a pessoa se sentindo importante. Não custa a gente aprender um pouquinho. E é bom que os postos de saúde, os hospitais tenham pessoas também com habilidade para fazer o mínimo, né, de libras. Porque a pessoa vai passar, vai ter que sempre levar alguém. Se ela passou mal no meio do caminho, como é que alguém vai com ela? Como é que vai levar o pai, a mãe, o irmão, a namorada, o vizinho? Então, é bom ter alguém. É bom a gente ter esse olhar além da deficiência física, né? Tem uma série de outras questões que precisam ter um olharzinho, um cuidado, um zelo um pouco maior por parte, né, vamos dizer assim, das nossas autoridades. E nossa também, né? Porque é muito fácil a gente criticar. Vamos fazer a nossa parte também. A Libras, ela é considerada a segunda língua oficial do Brasil. Então, se é a segunda língua oficial, que a gente não faz, pegando exemplo de novo do Canadá, que também tem duas línguas oficiais, né? Que é o inglês e o francês. A criança aprende as duas línguas, tanto inglês e francês. Se a Libras é uma língua oficial do Brasil, por que que as crianças não aprendem, além do português, não aprendem a Libras também? Como é que Deveria coloca aprender. uma língua oficial que eu nem sei disso? Do brasileiro. Como é que fala assim? Olha, a Libra é a segunda língua do Brasil. Isso é real mesmo ou é só marketing? Porque eu nunca vi. Não, que é a segunda língua oficial, é Mas verdade, quem mas tá falando isso essa é linguagem que eu não mais tô vendo em jogada, lugar nenhum? Que eu moro no Brasil, não mais tem jogada ninguém. política para falar, ó, o governo valoriza vocês surdos, Só vocês no são papel. importantes para nós, Só no papel. então, Não conheço ninguém que conversa aí. Eu não sei quem é É, realmente. né? porque é considerada, né, a língua oficial, isso está legalizado, registrado, mas não é ensinado. Então, como é que pode ser a segunda língua? Ela deveria ser, mas na verdade, como não tem ensinamento, como não tem instrução, acaba sendo uma coisa só do papel, né? É É, triste, né? Porque, na é, verdade, não é uma a- língua. as- é um jogo político, né? Totalmente. Ah lá, ela tem toda a Gente, eu estrutura vou de. deixar vocês aqui agora, que eu Ah, cheguei agora de uma aula. Só vim mesmo dar um oi e agradecer vocês de coração por estar fazendo essa live nesse dia tão especial. Venha Tá sempre, certo. tá? Conte comigo para o que precisar. A gente vai unindo força aí junto aos meus seguidores com o de vocês. A gente faz um barulho. E pode contar com a gente não só na parte artística, mas também como pessoas, seres humanos, de alguma coisa nova aí acontecendo que eu não tenho acesso, a gente não tem, vamos divulgar para todo mundo. Cada um fazendo um Beleza. pouquinho, igual você falou, cada um faz um pouquinho, não, cada Obrigado. um é um pocão, tá bom? obrigadão, né? Obrigadão, Wesley. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Obrigado. Obrigado Tchau, mesmo. tchau. Aí, tá vendo? Isso é uma questão depois para a gente conversar com mais calma, né? Procurar entender como é que funciona. Você vê, a segunda língua oficial e tão poucas pessoas têm acesso. E não só acesso, tem o uso, tem a aplicabilidade. Porque tá lá, tá funcionando, mas você vê poucas transmissões hoje de programas ao vivo, de telejornais, ou seja lá o que for, tem tradução em Libras, né? E aí as pessoas. Ah, o Wesley dando boa noite. E aí tão poucas pessoas têm acesso e tão poucas pessoas ficam excluídas porque ela não consegue entender o que está acontecendo. Tem outra coisa, né, também eu sempre dou como um exemplo triste, mas é um exemplo. É uma campanha também muito antiga dos surdos, que é cinema para quem não ouve, mas se emociona. Eles lutam pela legenda, legenda para quem não ouve, mas se emociona. A legenda no filme nacional. Porque os filmes estrangeiros, eles têm legenda, né? Ou são dublados ou são legendados. Agora, o filme nacional, ele dublado não precisa, mas e também nenhum tem legenda, porque considera que todo mundo sabe a língua. Só que tem surdos, eles são alfabetizados na língua portuguesa também. Então, muitos surdos conseguem ler. Então, se tiver legenda, ele vai conseguir assistir um filme nacional. E colocar legenda não é
tão difícil e nem tão caro. Na verdade, Coloca se você... legenda em inglês, por que não colocar legenda no filme nacional? Né? Ou em inglês, Sim, qual for. Você não coloca as legendas? E tantos filmes que você vê, né, nesses aplicativos de streaming, por exemplo, você tem legenda em português, você tem legenda em inglês, às vezes tem em espanhol, tem em francês, tem outras línguas. Então, qual a dificuldade, né? Por que não colocar legenda nos filmes nacionais? pois é, para mim deve ter questões políticas aí por trás disso, porque os surdos estão brigando até hoje com a Ancine nisso, e seria muito fácil, né, ter isso, mas não tem. É, é um exemplo triste, né, de uma coisa tão fácil de se fazer e que não é aplicada. Uma coisa fácil que não é aplicada. Tantas coisas são fáceis, mas não tem, mas elas não são aplicadas. E algumas coisas também que, às vezes, né? Já aconteceu comigo várias vezes de algumas pessoas saírem comigo e de repente olhar e falar: Nossa, eu nunca tinha reparado nesse detalhe. É que agora você tá com a gente, é que eu percebi. Então, às vezes, algumas pessoas não fazem por pura falta de conhecimento. E outros é má vontade mesmo. Tem lugares que eu já fui e falei: Gente, eu tava aqui, eu sou daqui. Como é que vocês não me perguntaram? Como é que fez desse jeito? E continua não tendo acesso. E são aquelas eternas brigas que a gente vai ter, mas brigas que a gente vai ter. Por quê? Porque a gente tem que continuar insistindo. Porque enquanto a gente não insistir, enquanto você aceita tudo, porque para quem anda, tá cômodo. Para quem é político, né? Para quem é gestor, é dono de empresa, seja lá o que for, para quem não tem a necessidade, fica tudo muito mais cômodo. Tem que fazer barulho, tem que cutucar a onça ali, ó, tem que fazer barulho, tem que cutucar até a gente conseguir. E se a gente não É, conseguir muito, o pouco que conseguir já tá de bom tamanho. por isso eu falo que a convivência é muito importante, né? Então, você está em vários lugares, né? A pessoa com deficiência está em diversos lugares, é o que você falou, né? Uma pessoa que começa a... que não tenha conhecimento, né, da acessibilidade da pessoa com deficiência, mas começa a conviver com você, conversa, vai dar um passeio, aí ela vai começar a enxergar muita coisa, a perceber muita coisa que ela não enxergava. Isso, na convivência, negócio, você acaba aprendendo demais, né? Então, a gente está por aí, né, passeando pela rua, indo no restaurante, ou qualquer lugar, mesmo sem você perceber, você vai estar ensinando muita coisa. Você vai estar mudando a imagem, né, da pessoa com deficiência, você vai estar colocando valor, o pessoal vai falar, nossa, tem mais gente. Hoje em dia tem mais gente. Sabe que eu me sentia muito constrangido no começo, porque quando eu saía na rua, um cadeirante na rua era um ser extraterrestre, né? Sim. E o pessoal olhava demais, né? E isso me constrangia. Mas depois eu falei, nada, eu bloqueei esse sentimento na minha cabeça. Falei, eu passei a não ligar mais para isso. Nem sei se o pessoal olha para mim hoje ainda, mas eu já vejo vários lugares que eu saio, eu já encontro cadeirantes, surdos, cegos. Eu já vejo mais gente que antes eu praticamente não via, né? A gente já não se sente mais tão sozinho no mundo. Aquela coisa, será que eu sou a única? Porque eu, na minha cidade, durante muitos anos, eu era a única pessoa com deficiência. Na escola, eu me lembro de... Lá na minha cidade, eu acho que... Eu também já tem mais de... Acho que deve ter uns 30 anos que eu não estou mais em rancharia. Mas na minha escola, por exemplo, eu era a única com deficiência, com uma limitação física, surdo, cego, seja lá o que for, não tinha ninguém. E no meu caso, isso foi, de certa forma, bom. Por quê? Porque ninguém me tratava com tanta diferença. Sempre tem aquela brincadeirinha boba, aquela. E hoje as pessoas olham a gente mais tupetudo, né? Aguenta, escuta qualquer coisa e ignora, mas não sabe quanto tempo demorou pra gente engrossar o casco, né? Que eu costumo dizer. Quanta paulada você não tomou até que aquela paulada não doesse. Então hoje eu já tô acostumada, olhar torta, nossa, ai, que bonita, pena que não anda. Ouvi isso várias vezes. Ah, é? Então tá, tchau. Obrigada, parabéns. A tua opinião, a meu respeito, é problema teu. Mas só a gente sabe quanto tempo
demora pra gente ignorar os olhares, as piadas e seja lá o que for. E é bom quando a gente vê outras pessoas assim que você se sente menos sozinho. Já falou, opa, não sou a única aqui. É um sentimento diferente, não é aquela questão de falar, nossa, eu não sou a única deficiente. É porque as pessoas insistem nas palavrinhas-chave, vamos dizer, não sou o único deficiente, não sou o único negro. Não, é como se você estivesse fora do Brasil e do nada. Você está numa situação difícil, estou pedindo socorro, ninguém te escuta. Você encontra um brasileiro, fala, ai, pelo menos alguém conhecido. É, essa questão da convivência, por exemplo, lá na faculdade, uma certa vez ali a professora pediu um projeto de um hotel, era um trabalho para fazer em grupo, né? E depois na apresentação dos grupos, eu tive uma surpresa muito grande, assim, que todos os grupos apresentaram o projeto do hotel com acessibilidade. Isso não era, vamos dizer, uma obrigação, foi uma coisa espontânea de todo mundo, assim, porque o pessoal já convivia comigo e via a importância disso. Então, via que isso era necessário. Então, todo mundo fez o projeto do hotel com acessibilidade, Por quê? Porque você está espontaneamente. vendo o Ricardo fazendo a diferença por onde passa. Independente de falar ou não, de quantas pessoas você conhece, com quantas pessoas você convive, você já era uma pessoa ali presente. Opa, gente, pera lá, por quê? Olha o Ricardo aqui. Por que a gente não faz o projeto? Por que não incluir o Ricardo no projeto? Vamos dizer assim, não é? Não é que você estava fazendo só o projeto, fazendo a comida para outra pessoa comer. Não, pera lá, deixa ele experimentar também. Gente, vamos ver, ele já fez. Né? Então a gente já pode montar um projeto e ter uma pessoa aqui para fazer ficar melhor ainda. Então, é a questão da convivência. Mesmo sem perceber, você acaba influenciando Sim. assim, outras pessoas. Então, é isso que eu sempre tento puxar, né? Hoje em dia, no começo, eu precisei de inspirações, né? De pessoas ali que serviram de inspiração. Inclusive, o Romeu, que se foi uma grande inspiração para mim. Hum. Mas, hoje em dia, né, eu vi que eu peguei um papel também, assim, não é uma questão de exibição. Na verdade, eu nunca gostei muito de aparecer nas câmeras, de tirar foto, mas o pessoal queria me ver ali e achava bom para se inspirarem, né? E sentirem segurança de fazer as coisas. Daí que eu fui, vamos dizer, aparecendo mais, mostrando para as pessoas coisas que eu fazia no meu dia a dia e tudo mais, para servir de inspiração, que acho que é uma coisa boa. Uma vez eu precisei dessa inspiração, então acho que hoje eu posso ajudar Hoje eu bastante posso gente ser, também. né? Hoje eu posso ser a inspiração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que nunca, né, nunca procurou a dança e tal. E eu encontrei o tribo exatamente porque eu queria dançar, porque eu sou muito agitada, eu gosto de fazer muita coisa. E aí eu queria dançar. Mas, por exemplo, depois que você se tornou cadeirante, porque eu lembrei agora de um casamento que eu fui na minha amiga, eu vou até colocar essa foto depois. O vídeo. Você já dançou na sua cadeira? Independente de ser Já, dança. já. É, é, Já foi dessas danças de balada, já fui uma vez numa oficina de bolero que era, na verdade, era para cegos, né? Era uma oficina com audiodescrição, mas eu fui ali para conhecer, dancei também, já fiz alguns experimentos assim. Mas tem ritmos aí que eu acho que eu nunca dancei. E também eu quero nessa coisa aí de experimentar e registrar, né, as coisas e mostrar para as pessoas. Então, eu não tenho registro de, quer dizer, dessa do bolero eu tenho um registro, mas eu queria fazer um vídeo, fazer uma matéria, gravar um vídeo, fazer uma coisa para mostrar melhor para as pessoas. Eu falo que eu quero fazer um experimento de todas as modalidades paradesportivas. Eu quero ir lá, experimentar e fazer uma matéria e mostrar para o pessoal. Negócio, uma por felicidade própria, que eu vou achar demais, experimentar tudo, experimentar basquete, esgrima, badminton, ai, eu tudo isso vai ser uma diversão.
e daí mostrar para as pessoas, né? O que que é, como que é, não sei o quê. E a dança foi motivada aí por essa amiga, né, que gosta muito de dança. Eu falei, vamos dançar. Vamos dançar. Eu mostrei, você sabia que tem dança em cadeira de rodas? Ela falou, nossa, que legal. Eu falei, vamos nessa, então. Mas você vê, isso é uma coisa que você estava falando de esportes, é uma coisa que eu senti na Reatec. Tinha pouquíssimas empresas, opções, seja lá o que for, os nomes que eles deem. Tinham muitos expositores, como você viu, que você foi também. Eu vi. Ai, eu sempre esqueço o nome daquele. Ai, gente. Ai, daquela agência lá. Agência não, aquela negócio. Aquela empresa. Eu esqueço o nome. Porque eles estão Empresa todos. do quê? Hã? Empresa do quê? É de esportes. É tipo uma Que é a associação. ADD? A ADD, não é? ADD, Associação ADD. Desportivas para Deficientes. Isso. Mas tinha o quê? Basquete. Só tinha basquete. Eu senti falta de outros esportes, de outras coisas. Eu, Não, não, não. Eles, acho que quem sabe, quando você foi, estava apresentando basquete, mas eles colocaram badminton, colocaram outros esportes ali, tinha mais coisas, assim. nossa, porque eu É fiquei que- sexta, acho que 5 horas lá na feira e só vi basquete. ah, é? Não, mas eles colocaram mais coisas. Quem sabe as outras tenham sido um pouco mais breves, até porque eles também usaram espaço para. Teve rugby, usaram espaço para. Teve competição oficial lá. Quem sabe, não sei se uma delas foi do basquete. Não, pelo que eu vi ali, não estava tendo. Eu não cheguei a reparar se era competição, mas eu acho que não era, não, porque só tava o pessoal da ADD. Bom, mas também podia ter competição entre eles. Mas eu não vi competição, não. Talvez, porque foi no dia, talvez, que eu fui. Porque eu fiquei 5 horas lá na Reatec e não vi mais nada. Mas o esporte também, o esporte, a dança, a música, qualquer coisa que te ocupe a mente ajuda bastante no processo, tanto de, vamos dizer assim, reintegração, para quem sofreu um acidente ou para quem está querendo sair de casa, é tímido, porque a questão da movimentação, praticar um esporte, fazer exercícios, eu faço também todos os dias, exatamente para você manter a postura, porque tem aquela questão, né, do equilíbrio, né, o equilíbrio na Sim. cadeira, porque a nossa coluna não é igual da maioria das pessoas, né? Então, para a gente manter o equilíbrio da mente, oxigenar o pulmão, o coração, essas coisas todas, tem uma série de benefícios que todo mundo deveria fazer, né? E a dança, eu sou totalmente a favor, né? E logo você vai. Ah, é. Ó, já sabe, acho que a Stephanie colocou, vai ser dia 24. E Não, é uma de salsa. Olha lá, Ricardo, olha você dançando salsa. não, ela me passou ali mais indicações, né, da Fernanda Bianchini e da outra também, esqueci o nome, mas ela me passou lá informações e daí eu vou entrar em contato para ir conhecer pessoalmente. Olha só. Mas é muito legal. Eu gosto muito da dança. E a animação que a gente vê nas aulas das pessoas. Gente, às vezes eu paro porque eu fico mais empolgada com a animação das pessoas do que efetivamente ali com a dança, porque é muito legal quando tá todo mundo junto, fazendo a mesma coisa e gostando daquilo que tá fazendo. Você falou que até aquela relação, né, aquela questão que você falou que teve um emprego, que você ganhava muito bem, mas não ia fazer o que gosta. E quando a gente É, gosta daquilo que tá fazendo, seja ele remunerado ou não, é um prazer que não tem dinheiro que compre. por isso eu gosto muito do esporte, a dança também, né, que vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Porque, tipo, a academia, exercício mesmo, não gosto, não gosto de academia, não gosto de ficar levantando peso. Para mim, tem gente que gosta, eu não gosto, não. O negócio. Agora, o esporte, dança, é um exercício divertido, que você faz com prazer, né, com alegria. Então, é diferente, né? Eu só agora, né, eu não. Eu jogava tênis de mesa, competia, eu parei porque
os treinos são em dias, horários específicos, né? Então, com o meu trabalho, não sei o quê, aparecia reuniões, viagens, e eu comecei a falhar nos treinos, né? Não conseguia mais ir nos treinos nos dias marcados. Então, era uma escolha. Então, você continua no esporte ou você se dedica ao seu trabalho. Então, eu tive que pegar o exercício de uma forma que eu pudesse fazer quando eu quisesse, né? Nas minhas brechas de horário. Sim. Olha, como isso é um assunto que tem, assim, a gente passaria a noite inteira aqui falando, né? Ainda teria mais ainda para a gente abordar, só para a gente encerrar. O que você, Ricardo, hoje, que é uma pessoa que tem uma limitação, não é receita de bolo, que a gente sabe que não tem. Mas o que você diria, por exemplo, para uma pessoa que está em casa, que ela não consegue sair por conta da limitação física dela? Porque ou ela depende de alguém que possa levar, ou as ruas são esburacadas demais, ela tem medo de cair, medo de se machucar, e acaba. São tantas inseguranças que essa pessoa acaba ficando muito em casa e ela não tem perspectiva de mais nada, ela começa a se ver numa situação difícil. Não é receita de bolo, nem o que você vai dizer vai ser um abracadabra para todo mundo se levantar. Mas o que você diria para essas pessoas que hoje, que estão te vendo, por exemplo, que já ouviu muito da sua história, mas você ainda tem muito para contar? Mas o que você diria para essas pessoas que é possível sair de casa, que elas precisam, como sair? Tem alguma coisa que você possa dizer para elas, para incentivar, para animar essas pessoas a sair, nem que seja para ir na esquina comprar um pão, mesmo que vá cair, vai se machucar? Eu não sei se tem alguma coisa assim mas elas têm que mudar, né, a cabeça delas, né? Porque girar uma chavinha ali. Como às vezes eu vi pessoas comentando, falar, mas você fica indo nesses lugares aí, negócio, você tem dinheiro? Eu falei, eu não tenho recursos financeiros assim. Fala, não, senhora, você tá enganado. Negócio tem muita coisa de graça aí. É você que não sabe procurar. Negócio, final de semana passado eu fui assistir, era um filme chamado Don Quixote. É um filme feito somente por pessoas com síndrome de Down. Estava passando lá na Fiesp, lá na Avenida Paulista, de graça. Negócio. E fora isso, tem muita coisa de graça. Acho que um dos melhores espetáculos musicais que eu já vi, o negócio foi de graça. Negócio, então, é a pessoa que ela sabe mais reclamar do que achar uma solução. Assim, daí uma vez também o pessoal falou, mas você é forte, você tem força para empurrar sua cadeira. Falei, eu não tenho, eu sou um tetraplégico que eu não consigo ir para lugar nenhum. Falei, um dia eu peguei, eu saí, e fui pedindo ajuda para todo mundo. Eu queria fazer uma aprovação. Eu tenho que fazer um registro desse tipo de coisa, porque senão o pessoal vai achar que é só história inventada. Mas eu fui pedir, falar, me leva até o ônibus, não sei o quê, pedir para todo mundo me empurrar, né? E para ir me levando nos lugares. Eu sei que eu passei o dia inteiro e não empurrei minha cadeira. Então, é a pessoa que não sabe se postar. Tudo ajuda, nossa, ajuda você vai receber até sem pedir negócio. Então, se você pedir ajuda, vai ter gente para te ajudar. Não vai ser por falta de ajuda que você não vai sair. Vai ser por falta da sua iniciativa. E não querer sair, você é o seu pior inimigo, às vezes. Né? Eu sei que as coisas às vezes são difíceis aí, mas se você tiver vontade, você sai. Ou você acha que eu não passo por dificuldade, né? Cada vez que eu saio, encontro várias dificuldades. Negócio, ao sair da porta ali, minha rua tem paralelepípedo, já começou a dificuldade. Então, eu vou encontrar várias dificuldades, mas eu vou vencer todas elas, né? E vou voltar de um dia muito alegre que eu saí, passei e fiz um monte de coisa. Negócio, se eu deixar, se eu ser fraco o suficiente para deixar que essas coisas me barrem, né? Minha vida vai ser uma tristeza e eu não quero isso.
né? A minha vida, eu quero minha vida muito feliz. Então, eu tenho que ser mais forte do que todos os problemas que existem por aí. Eu brinco que tombo é o nosso sobrenome, porque um cadeirante, uma pessoa que anda de muleta, ou seja lá, independente, uma pessoa com deficiência visual, nunca tomou um tombo, cara, vai por mim. Porque cair é o que a gente mais faz. Ricardo, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Obrigada pela oportunidade de contar pra gente um pouco da sua história, que o Ricardo ainda teria muita coisa para contar nesse dia de luta nosso, né? Que é importante a gente parar um pouquinho para ver tudo que a gente já fez, o que a gente não conseguiu nem tirar do papel ainda, o que pode melhorar. Mas te agradecer muito, muito mesmo por partilhar um pouquinho da sua história com a gente. A gente espera você na dança de salsa, vai participar da aula com a gente e a gente vai conversando, aí eu e o Ricardo, a gente é aqui de São Paulo também, a gente ainda tem muito que conversar. Queria te agradecer mais uma vez, pela enésima vez. Muito obrigada por dividir com a gente um pouquinho da sua história. Eu que agradeço e convido aí todo mundo a me seguir. Às vezes fala, mas você está buscando seguidores? Só tá. Não, eu falei sim, tô buscando seguidores sim, porque acho que para meus colegas com deficiência eu posso mostrar muita coisa boa que tem por aí. E para quem exatamente não tem deficiência, eu posso ensinar muita coisa também ali nas minhas redes sociais, no meu blog, no meu YouTube, tem muita coisa para você aprender. Então, buscar seguidores vamos dizer, buscar mais gente, não é exatamente seguidores, conseguir juntar mais pessoas interessadas nesse assunto. Quanto mais pessoas interessadas, não é por mim, é pela causa. Então, só isso mesmo. É. Não, tá salva, ô, Stephanie. A outra, inclusive, até já salvei. Mas a gente agradece a sua oportunidade. A gente ainda vai se falando para quem, né, esteve com a gente até agora, quem passou e já precisou sair, para quem vai ver isso mais para frente, a gente agradece. E entrem lá na página do Ricardo, procurem ele no YouTube, no blog dele, no Instagram, porque ele posta muita coisa, muita informação, coisa útil que a gente vai poder usar para a vida toda por muitas vezes. E quando a gente tiver alguma dúvida, né, de como fazer, dá uma procuradinha, que muito provavelmente o Ricardo já fez, tá bom? Gente, muito Bom, obrigada a todos vocês. tchau, Tenham tchau. uma boa noite e a gente ainda se encontra. Tchau, gente.